O Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, órgão adjunto ao NEGI, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem prazer em apresentar a prosa dos BRICS. Olá, bem-vindos ao segundo episódio de A Prosa dos BRICS, projeto que visa reforçar a multidisciplinariedade dentro do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, que é um projeto de extensão dentro do NEGI, o Núcleo de Estudos Estratégicos em Geopolítica e Integração Regional da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Meu nome é Fran Salles, sou estudante de Relações Internacionais e Integração. Eu sou o atual extensionista do Observatório dos BRICS das Relações Sul-Sul. E para embarcar nessa aventura comigo, eu tenho o prazer de ter a companhia do professor Dr. Luiz Carlos Simon. Olá, Simon. Olá, para mim é um grande prazer, né, saber que a gente chega aí a um segundo programa, né, dessa parceria com a UNILA, numa atividade aí bem interessante, que é esse passeio, né, pela literatura dos BRICS, né? Então já tivemos há um mês atrás um mergulho no romance chinês, né? E hoje vamos entrar na literatura brasileira, também com um romance bem recente, né? E lembrar aquilo que eu já falei no início do nosso primeiro programa, que não se trata de uma aula, nem se trata de uma atividade assim profunda no sentido de tratar, abordar toda a literatura de um país. Isso é impossível, né? Dentro do tempo que a gente vai ter, que é de 30 minutos, 40 minutos, talvez um pouco mais, né? Então, nós elegemos determinadas obras e aí vamos tratar um pouquinho dessas possibilidades de articulação, de conexão das obras que a gente seleciona com outras produções desses países também. Bom, o primeiro episódio do Prosa dos BRICS, a gente tratou do problema dos três corpos, obras chinesas de ficção científica de Xin Liu. E agora, como o Simão falou, a gente vai tratar de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Bom, para começar, vamos retomar explicando um pouquinho sobre a história do autor, sua trajetória, porque ajuda a gente a compreender também como essa trajetória dele ajudou a construir o livro, que é muito bacana. Então, falando sobre o autor, Itamar Vieira Júnior nasceu em 79, em Salvador, na Bahia. Ele é geógrafo de formação e ele é doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Ele, em 2018, recebeu o prêmio Leia e, no ano passado, ele recebeu o prêmio Jabuti de romance literário, que é uma das principais premiações literárias brasileiras. E ele também recebeu o prêmio Oceanos, que é um prêmio brasileiro, porém com uma projeção internacional, que no setor da literatura, por exemplo, temos participação de outros países de língua portuguesa, como Cabo Verde, Moçambique, Angola e Portugal. Agora, retomando um pouco mais sobre a obra, ela é dividida em três partes substanciais: Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. A obra ela conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que tem um episódio traumático na sua infância que uniu as duas irmãs por toda a vida. Falando um pouco sobre onde a obra se passa. A obra se passa numa fazenda chamada Água Negra, que fica localizada na região da Chapada Diamantina, na Bahia. A obra aborda diversos aspectos da exploração da população negra e indígena no século XX, passando desde uma época mais ou menos localizada na década de 70, mas também retoma alguns aspectos da exploração desde o tempo da escravidão.
para explicar essa exploração da servidão do século XX. O autor ainda revelou que, ao escrever a obra, ele começou a escrever com 16 anos, e também no final do livro a gente encontra que os nomes são fictícios, mas que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Bom, agora passando mais sobre a obra em específico. Professor, a obra começa um acidente que aconteceu na infância das duas e que marcou a infância e a vida delas até o final da obra. E esse acidente ocorreu quando a avó Donana estava longe. Conte um pouquinho mais para a gente sobre esse acidente. Só antes de responder e entrar aí no acidente, mostrar aqui o livro, né? Que é Torto Arado, né? Uma capa muito bonita, inclusive, né? E um romance que é assim um verdadeiro fenômeno editorial, né? Extremamente bem recebido pelo público, pela crítica literária, enfim, é algo que marca bastante aí esses nossos primeiros anos de século XXI. Tá? Bem, o que é que vai ser esse acidente, né? Quer dizer, que peso vai ter isso daí dentro do romance? Então, nós temos duas irmãs que são crianças, né? A Bibiana e a Belonísia, e nós vamos ter esse episódio em que ambas encontram a língua, encontram uma faca embrulhada dentro de uma mala da avó, e elas, encantadas com aquela faca, né, fascinadas com aquela faca, crianças, né, resolvem levar a faca à boca. Aí uma passa a faca na boca, a outra também quer passar a faca na boca, e nesse momento, né, uma delas tem a língua arrancada pela faca, né? No afã de descobrir qual seria o gosto daquela faca, tudo, ela tem a língua arrancada. É uma narrativa bastante tensa essa, né? Bem forte, né? E talvez vocês pensem assim, já estão eles dando spoiler. Não, não há spoiler nenhum nisso daí, porque esse é o início mesmo do romance. Então, o romance começa assim, ele causa esse impacto, né? Porque, afinal de contas, as consequências são terríveis, né? Os familiares ficam apavorados, são simples, pessoas que não têm carro, né? Nessa altura, eu acho, não há uma indicação assim tão precisa dentro do romance, mas se trata aí dos anos 60, dos anos 70, aproximadamente, e eles precisam descobrir um carro para procurar um hospital e levar a irmã acidentada ao hospital. Bem, o que é muito interessante dentro dessa ideia é que, quer dizer, você começa já com uma narrativa tensa e com uma narrativa que ela guarda, durante várias páginas, ela guarda um mistério, né? O texto é narrado em primeira pessoa por uma das duas.
nós, leitores, não sabemos quem é. Isso não é revelado. E isso é intencional da parte do autor, né? E você fica convivendo durante o terço inicial desse romance, com esse mistério. Quem está narrando, quem esteve com quem teve a língua arrancada. Né? E aí é lógico que nós vamos ter já o início de grandes analogias, né, possíveis, porque você tem essa ideia da perda da língua. Né? Você perdeu a língua, você não consegue se expressar. Né? Qual é a sua capacidade de se expressar? Né? Onde está a capacidade de expressão nos dias atuais? Todas essas questões, obviamente, vêm à tona. Né? Bem, nesse sentido, né, quer dizer, nós vamos convivendo ali com aquela situação, elas chegam ao hospital, existe uma cena bem marcante no hospital, porque o hospital é um ambiente completamente diferente para essas duas meninas. Né? A narradora chega a revelar que era a primeira vez em que ela via mais gente branca do que gente preta. Né? Que é uma coisa assim muito marcante também dentro do romance. Né? Então, é bem interessante essa relação que vai existir entre as duas irmãs, que é uma relação, inclusive, que se constrói pelo silêncio. Né? Quer dizer, elas têm uma outra forma de comunicação. Né? Então, num determinado momento, tem uma frase que eu acho que é de uma sensibilidade incrível, inclusive, que é essa daqui, ó. Uma seria a voz da outra, uma espécie de uma plena integração entre as duas irmãs, entre as vivências, uma vez que uma já não conseguia falar. E quem entendia plenamente essa que não conseguia falar era justamente a irmã. Nenhum outro familiar conseguia ter um conhecimento, uma capacidade de comunicação tão forte, tão intensa, quanto uma irmã com a outra. É muito interessante ver essa passagem da ida ao hospital, os elementos que o autor escreve, né? Por exemplo, a questão do carro, que é uma dica da temporalidade, né? Que era uma forte rural. E outro ponto, ainda na primeira parte, que chama bastante atenção, é a chegada do primo Severo, que acontece uma mudança na vida das irmãs e que acabou, por fim, alterando a relação entre as duas, né, professor? É bem curioso essa parte, né? Até porque o que a gente vai observar ali é que os desejos surgem. Né? E aí, aquelas duas que eram, de certo modo, uma só, né? Com essa plena integração da qual eu acabei de falar e tudo, elas começam a se individualizar. Né? Então, há uma cena, inclusive,
em que a narradora flagra a irmã deitada ao lado do primo Severo e com o ciúme que vai existir. Então, a narradora, depois de flagrar, conta para a mãe aplica uma surra, né, na irmã e, quer dizer, surge ali também, né, é alimentada, de certa forma, essa rivalidade entre as duas, fascinadas, encantadas pelo mesmo homem, né, pelo rapaz que era o primo, né? Então, é encantador, sedutor para ambas ali. É muito bacana, né? Que ainda na primeira parte a gente vai vendo esse processo de crescimento das personagens. Nesse ponto, elas estavam se descobrindo adolescentes, né? E essa questão do desejo de forma muito natural. E um dos elementos principais da obra é o pai das meninas, né? Zeca Chapéu Grande. Ele que é curador de Jaré, desculpa. E isso faz com que ele seja respeitado pelos demais, pela comunidade, até mesmo pelas pessoas das cercanias, né, da prefeitura e da família que é proprietária da fazenda. Ao mesmo tempo, a gente tem a figura da mãe, também que é muito presente, a Salustiana Nicolau, ou Salu. E ela também passa a ser respeitada também porque o autor escreve que ela tem uma postura imponente e ela também passa a ser parteira da comunidade. Então ela acabou ganhando também esse respeito dos habitantes de Água Negra. Isso também implica na relação dos habitantes com a terra, né? Essa questão do jaré. Porque ao mesmo tempo que a gente vê a relação da família e dos habitantes com o respeito à terra, como a terra é um, o que dá o alimento, o que dá o sustento, e que o autor deixa bem claro que a terra é o princípio da vida, porque é enterrado o cordão umbilical, e é o fim da vida, porque é enterrado na mesma terra. A família Peixoto tem uma relação, que é proprietária, tem uma relação totalmente diferente com a terra, é uma questão puramente mercantilista, de propriedade puramente. E ao mesmo tempo, como essa questão do Jaré, e como o pai era respeitado pela comunidade no geral e também pelo proprietário e pelo prefeito, há um episódio de que o prefeito precisa de um favor para o filho dele, precisa de uma cura, e essa cura é o que possibilita a construção numa escola, né, professor? É, a, essa questão da fazenda é bem interessante também, porque tem um trecho curtíssimo, né, dentro do romance, dentro dessa primeira parte ainda, em que se diz que os donos da fazenda não viviam a terra. É muito interessante isso. Agora vou apelar aqui para os conhecimentos gramaticais, sintáticos dos nossos espectadores e ouvintes, né? Inclusive, né? Que é uma transitividade diferente do verbo viver. Né? Quer dizer, é a ideia do viver e desse viver precisar de um complemento, que seria um objeto direto, né? Sintaticamente, nós chamaríamos dessa forma. Então, os donos da fazenda não viviam a terra, enquanto eles, moradores ali, viviam. Então, isso é bastante significativo dessa relação de intimidade que, de fato, ela é toda existente pela família, né, de Belonisa e de Bibiana, né, dos pais e tudo, e que é estranha, né, é um contato mais pragmático que vai existir entre
os donos da fazenda e a própria fazenda, né? Chegam, colhem as coisas, veem os lucros e vão embora, né? Sem viver a terra, né? A questão da escola também é bem interessante, né? Porque a gente está acostumado a pensar na escola como uma espécie de canal de reivindicações mais oficiais, de um saber mais oficial e tudo mais. Ora, aqui o que vai acontecer é que essa escola é reivindicada no momento de um ritual africano, né? Que tem grande importância, significado dentro lá da região da Bahia e que diferentes rituais, diferentes, porém semelhantes também, né? Pelas origens e tudo, vão existir no Brasil como um todo. E, nesse sentido, a escola é pedida durante o jare, que é esse ritual, né? Então, o saber oficial, né? A que corresponderia à escola, né? De prestígio, inclusive, também, é pedido dentro desse. Ele convive com essa questão do componente religioso. E ainda a própria descrição da escola, do que existia improvisado na escola antes, né? Que era o quê? Até separei um trechinho aqui para ilustrar, né? Um pequeno galpão com tábuas que, apoiadas em duas latas cheias de barro, se tornavam um banco para 6 ou 7 crianças. Né? Vejam que coisa mais rústica, né? Improvisada, precária mesmo, que era essa ideia da escola. E ainda uma professora que vinha 3 dias na semana para dar 3 horas de aula. Né? E tudo isso daí com essa gratidão ao, ao Zeca Chapéu Grande, que era tão valorizado, reconhecido, líder importante local, tudo, né? Que era o pai das meninas. Né? Então vejam que nesse sentido, quer dizer, a escola trabalha com uma coisa, uma fatia muito pequena, né? Quer dizer, 3 horas de aula, 3 dias na semana, isso equivale a rigor aí, né? Não sei, talvez uns 2 dias por semana, menos do que é uma carga que a gente conhece nos dias atuais. Né? Mas essa reivindicação acaba dando frutos, como a gente vai ver depois também. Retomando o Primo Severo, né, que é um dos personagens que, quer queira, quer não, ele também tem uma grande participação na obra, o autor descreve que desde cedo ele ansiava por mudanças. E nisso, o papel da irmã Bibiana também. Ela não queria manter aquele estilo de vida, então o sonho dela era se tornar professora. E através dela, né, mais à frente, que ela já recebeu uma certa instrução, ela tem um papel fundamental de se auto-identificar, identificar o grupo que a família faz parte, que são os quilombolas. É. O Primo Severo
é fundamental, né? Acaba sendo fundamental dentro do romance, não só pela questão afetiva, né? Da qual a gente falou agora há pouco, mas também por ser o responsável por trazer essas ideias. Existe uma expressão ótima dentro do romance também, que é a vida além da fazenda. Né? Quer dizer, a possibilidade de sonhar, a possibilidade de desejar, de esperar, de lutar por melhores condições. Né? Então, esse é um ponto super importante, porque isso, inclusive, é um dos fatores que acaba despertando ainda mais o amor entre a narradora e o primo Severo, e que leva, inclusive, à ideia de uma fuga. Esse envolvimento, esse sentimento entre eles cresce, né? A narradora acaba se encontrando nessa ideia de uma expectativa de justiça, de ter um outro universo à sua frente, né? Essa ideia da vida além da fazenda. Né? A narradora engravida, né? E aí você tem a possibilidade da fuga dos dois, né? para a fazenda. Né? Então, os dois, isso tudo estaria relacionado à descoberta de um mundo novo, da possibilidade não de um desligamento total do que era a fazenda, do que eram as experiências deles ali, mas, sobretudo, da ideia de luta por melhores condições. Bom, chegando agora na segunda parte da obra, que chama Torto Arado, a gente vê que é uma mudança de narradora. E essa narradora conta a perspectiva, a história a partir da perspectiva dela, da vivência dela e como ela enxergou os eventos que se seguiram. Esse é um traço bem interessante, não é uma técnica inédita em termos de narrativa, de forma alguma, mas também não é um procedimento assim tão comum. Né? A literatura vai ter, em diversos momentos, isso daí, romances que têm um capítulo ou partes, né? Uma reunião de capítulos narrados por uma personagem e depois com mudança. Isso daí vai acontecer. Né? Isso daí acontece. Mas não é também o mais comum. O que é interessante dentro de Torto Arado, dentro do nosso romance aqui de hoje, é que nós vamos ter assim em evidência determinadas diferenças entre as irmãs. E isso daí é uma coisa muito positiva. Você passa a ter, a partir desse segundo momento do romance, você passa a ter a irmã que fica e a irmã que vai. Esse é um dado interessantíssimo, porque são trajetórias diferentes e não dá para a gente considerar que nenhuma delas essa é melhor do que aquela, alguma coisa assim, porque você vai ter desdobramentos particulares
ali para cada uma, né? Então, por exemplo, essa irmã narradora que fica, né, acaba se casando, né? Acaba se casando com um homem que chega à fazenda para trabalhar, que é o Tobias, né? Num determinado momento existe essa referência, a referência à ideia de que o casamento era um excelente negócio para ele, né? Excelente negócio é uma expressão mesmo usada no romance. Acho que isso daí é bem sintomático, né? Dessa ideia, porque ela era uma excelente dona de casa, né? Extremamente cuidadosa, zelosa. Então, você vai ter isso. E eu acho que você vai ter assim passagens muito interessantes desse relacionamento da irmã que fica e se casa, né? No que diz respeito a esse envolvimento com o marido, né? Eles chamam a atenção de a relação sexual entre os dois, né? Que passa por uma narração muito fria, né? Narrada pela personagem com uma frieza absoluta. Não existe paixão, não existe empolgação, é, de uma consciência, né, que anda ali bem ligada a essa ideia de uma frieza, né, do abandono ali de sentimentos, né? E aos poucos o que a gente vai ver também é esse contraste que ela vai estabelecer entre o próprio marido e a convivência com ele e o grande modelo dela, que são os pais, que se dão muito bem. E aí você tem algumas coisas assim extremamente importantes que existem dentro do romance, que é essa ideia de família também, né? Então, primeiro, a noção de que aquele homem não servia, ele se embriagava, ele insultava, né? Então ele não servia, né? Ele faltava pouco para ele cometer uma violência física mesmo, né? E ela parava e julgava tudo aquilo e estava assim bastante insatisfeita com todo esse caso, com o contraste que ela estabelecia com o modelo de pais, né? Do casal que os pais representavam para ela, né? Quer dizer, basicamente a gente procura segurar um pouco aí também para não tirar, né, o suspense aí do restante da leitura, né? Quer dizer, como vocês viram, a gente gastou muito mais tempo com a primeira parte do que com a segunda, e em relação à terceira a gente não está falando mais quase nada, né? Eu volto aí para o Franz para a gente poder em breve concluir. É muito difícil falar a terceira parte, porque a terceira parte é chamada de Rio de Sangue, e é uma parte que a cada momento na obra acontecem coisas, a cada página vão acontecendo fatores que vão mudando a narrativa e que são totalmente importantes. E o bacana de citar é que na terceira parte da obra a gente também tem uma mudança de narradora.
né? É uma outra narradora que está contando o que se aconteceu na região. E é muito interessante também nessa terceira parte, sem dar spoilers para vocês, porque essa parte é, assim, intensa, muito intensa. Não que a obra inteira é muito intensa, e essa também é, mas como ela é mais curta, os acontecimentos vão acontecendo de maneira mais drásticas, talvez a palavra. ah, É interessante a gente notar aqui na terceira parte a retomada de muitos elementos que durante a obra toda é destacado. Por exemplo, a questão das casas de barro, do telhado de cerâmica, a história da faca, que há um mistério desde a primeira página. Então, sem querer dar spoilers e deixando vocês com gostinho de querer ler a obra, porque é muito bacana, a gente vai se encerrar aqui no que se refere a elementos do texto. Mas agora, voltando ao professor, para falar da questão da obra, das influências e de outras obras que retratam o mesmo cenário ou parecido, há algumas semelhanças, não, com obras que a gente já conhece. É bem interessante a gente pensar nisso, porque é, trata-se de mais um romance com ambientação rural dentro da literatura brasileira, né? Só que agora é um romance recente, né? Quer dizer, então, durante tanto tempo, né, nós, dentro da literatura brasileira, nós tivemos isso, né? Quer dizer, isso daí vem lá do romantismo, com José de Alencar, depois, mais para o final do século XIX, né? Quando a gente tem diversos romances naturalistas, ambientados também no espaço rural. Um outro momento muito rico disso, que são os anos 30, né? A famosa geração de 30, ou o romance de 30, que é marcado também por essa questão da ambientação rural. E, e aí depois nós vamos ter, então, mesmo em outros momentos do modernismo, esses dados. Eu gostaria de destacar três desses autores. Né? Dois são conterrâneos do Itamar Vieira Júnior, são baianos também. Né? Um bastante conhecido, que é o Jorge Amado, né? E que tem diversos romances também, que não são ambientados na capital, no litoral, né? Ali em Salvador, né? E sim focalizam bastante essas outras áreas baianas. E um outro é de uma proximidade geográfica, inclusive, maior ainda, é a mesma região do Itamar Vieira Júnior, que é o Herberto Salles, um romancista brasileiro importante, que surgiu nos anos 40 e que hoje, infelizmente, é bem menos discutido, estudado, lido em escolas e mesmo em universidades. Né? É uma pena, porque Herberto Salles é um grande romancista também, e que autor de obras como Cascalho, além dos marimbus, que vai lidar com essa questão do poder também, e de como o poder se instala, se organiza, dita regras dentro desses espaços. Né? Enfim, eu acho que esse romance, né, a gente fala muito de uns tempos para cá, de uma forma que é quase uma gíria, né? A gente fala muito no termo raiz, né?
O termo existe, né? Existe, é dicionarizado, tudo, obviamente, mas de uns tempos para cá fala-se muito nessa ideia do termo raiz como um termo ligado à origem, né? Torto Arado é um romance muito marcado por essa ideia de ligação com a raiz, no que diz respeito à terra, né? Ao valor da terra mesmo, ao apego que vai existir, né? A gente falou bastante sobre isso, a ideia de família, né? Como um traço muito importante também. Enfim, é uma obra com sotaque brasileiro, né? E aí, nesse sentido, não sei até que ponto, né? Talvez não seja o caso de pensar e de vincular também Torto Arado à tradição da qual faz parte aquele que possivelmente é o nosso romance central em termos de fama, discussão e estudos dentro da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, né? E que vai ter tudo isso também, a noção de raiz, esse apego à terra, essa ideia do sotaque nitidamente brasileiro, né? Então, o que eu diria para vocês coloquem na lista de vocês Torto Arado. É um romance que tem sido muito falado, muito discutido, muito elogiado, e tudo isso com muitos fundamentos, né? Com grande propriedade. Vale a pena, né? É uma experiência que vai agradar, inclusive, a um número muito grande de leitores. Bom, a gente chegou agora ao final do nosso episódio, deste segundo episódio. Virão mais por aí. Eu só tenho a agradecer ao senhor professor. Muito obrigado por todos os ensinamentos, por essa análise muito bacana, prazerosa e que ajuda a instigar a curiosidade dos leitores para que eles busquem a obra. Que isso. O prazer é meu. Fico muito feliz aqui de estar ao seu lado, Franz, e também podendo falar esse desafio que é pensar todos esses países, né, e de possibilidades de contato entre eles e entre as literaturas de cada um deles. Para mim é um prazer. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, então, eu vou ajudar a falar das páginas do Observatório. Nós temos um site que chama Observatório dos BRICS. Nele vocês encontram informações de podcasts, artigos, eventos que estão acontecendo que envolvem os BRICS. Nele também a gente divulga um repositório institucional, onde vocês podem publicar seus trabalhos de forma gratuita, não tem custo nenhum. Ajuda também a divulgar a página do Observatório dos BRICS no Instagram, que é @Observatório dos BRICS, como está aqui no meu nome. Também temos uma página no Twitter, que é ObsBRICS. E, por enquanto, é isso. Também temos um canal de podcasts no Spotify. Nele a gente chama o Grande Jogo Geopolítico, e este episódio também estará disponibilizado lá. Além do Instagram, temos o canal do YouTube do Neji, que também estará disponibilizado esse episódio e outros episódios, como o primeiro episódio que falamos aqui no começo, do problema dos três corpos de Cixin Liu. Obrigado e até a próxima!